Uma das maiores preocupações dos brasileiros que investem fora do Brasil é quanto à questão tributária. Não apenas dos impostos que eles mesmos pagam, como também do risco aí de deixar uma dor de cabeça para os seus herdeiros na hora que eles partirem. Imagina a felicidade do seu filho em descobrir que 50% do seu patrimônio pode ficar aí a título de imposto de herança. Mas a boa notícia é que existe uma boa maneira de você evitar tanto a tributação sobre a herança, como também a tributação sobre doação. E é sobre ela que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e aqui no canal da Capital Global a gente conversa de temas como investimentos, empreendedorismo e, é claro, internacionalização. E uma das vantagens de, além de ser investidor, eu também ser advogado, é que aí eu me sinto confortável para conversar com você também sobre planejamento tributário, o que acaba sendo um diferencial aqui no canal, porque aí além de te ajudar a ganhar mais dinheiro, a gente também te ajuda a guardar mais dinheiro no seu bolso, economizando com gastos um tanto quanto inviáveis e desnecessários, como aquela tributação que você não precisaria estar pagando caso você conseguisse se programar para isso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, que é do interesse aí dos homens e das mulheres de negócio, que tem o sangue aí dos investimentos correndo em suas veias, considere se inscrever aqui no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante das nossas dicas. E mais, já clica também no botão do sininho, que é para receber uma notificação sempre que sair novidade por aqui. E clica também no botão de gostei, porque além de estar ajudando esse vídeo a chegar com a nossa mensagem para mais gente, você também vai estar ensinando o YouTube a não mais te recomendar material inútil como baneiras de Nutella e te recomendar coisa que é do seu interesse. Você está falando, ei, YouTube, me recomenda isso aqui, que isso aqui é o tipo de coisa que contribui com a minha educação, que é o tipo de coisa que vai me ajudar a prosperar financeiramente. E é por isso que você precisa clicar no botão de gostei. Bem, e uma das maiores preocupações, tanto dos meus clientes como também do pessoal que está aqui no canal, que possui patrimônio fora do Brasil, é quanto à questão da tributação. Não apenas os tributos que incidem na hora de mandar dinheiro para fora, como também aqueles que vão incidir eventualmente na hora que a gente partir. É muito chato pensar nisso, mas mais chato ainda é não pensar e deixar uma dor de cabeça enorme para os nossos filhos. E basicamente, nessas situações de planejamento tributário para herança, são três as preocupações que a gente precisa ter. Ou melhor, são três os impostos, digamos assim, que a gente precisa ficar de olho. E o primeiro deles é mais lá no exterior. A depender de qual que é o país que o nosso dinheiro está, a gente precisa ficar de olho quanto à questão de impostos sobre herança. Já a segunda e a terceira preocupações, elas vão ser questões mais internas, que vai ser como que funciona aqui no Brasil para a gente pagar o imposto de renda sobre eventuais valores recebidos lá fora, ou ainda o ITCMD, que é o imposto de transmissão, causa mortes e doação. E quanto ao imposto sobre a herança, fica um pouco complicado de eu fazer um vídeo genérico te ensinando estratégias de se esquivar dessa tributação de uma forma 100% legal. Afinal, esse é o tipo de imposto que varia bastante a depender de qual que é o país em que está o seu dinheiro. Porque existem alguns países que eles nem cobram imposto sobre a herança, enquanto que em alguns outros países essa tributação ela passa de 50%. Além disso, alguns países eles cobram esse imposto sobre a herança, mas apenas para quem reside lá. Então, se você tem o dinheiro lá, mas não mora lá, você não precisa se preocupar. Ou ainda, tem países que cobram esse imposto, mas devido a diversos acordos internacionais, eles não vão cobrar de brasileiros, por exemplo, ou seja lá qual for a sua nacionalidade. Então, entenda que isso aí vai variar muito de acordo com o país. Mas em todo caso, tendo em vista que a maior parte do meu público que manda dinheiro para fora do Brasil acaba mandando para os Estados Unidos,
Eu tenho algumas considerações muito importantes a fazer sobre esse ponto, que é o fato de que lá nos Estados Unidos existe imposto sobre herança e que esse imposto pode chegar até 40% sobre o dinheiro que você tem lá fora. É coisa pra caramba. Os Estados Unidos ele é até capitalista da porta pra fora, mas da porta pra dentro não é tão bem assim a coisa não. Esse imposto que eu tô me referindo se chama Estate Tax, que é o imposto de herança deles lá. Na realidade, quem tem menos de 60 mil dólares no exterior, que na moeda de hoje equivale a cerca de 340 mil reais, está completamente isento dessa tributação. Agora, passou disso, começa a incidir, não de cara com 40%, mas numa tabela progressiva, que é essa que você está vendo na tela. Ele começa em 18% e vai até 40%. Então, se você tem, sei lá, 65 mil dólares lá fora, por exemplo, os primeiros 60 mil eles vão ser isentos aí do State Tax e esses 5% restantes vão incidir aí com a alíquota de 18%. Aí passou dali onde é 18%, o que fica acima já vai incidir no novo degrau e por aí vai. Isso não faz diferença se você mora no Brasil ou não, se a sua conta ela é uma conta conjunta com o seu cônjuge ou não. Cara, não tem jeito. Se faleceu e tem mais do que 60 mil dólares em uma conta lá, vai ter que pagar esse State Tax. E pode ter certeza que os teus filhos eles não vão ficar nada contentes com isso e você vai acabar se revirando lá no túmulo. Mas cara, a boa notícia é que se você investir por meio de uma empresa offshore, aí não há que se falar em herança, porque PJ não morre. Então você consegue driblar essa tributação de uma forma inteligente, driblar completamente essa tributação. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre como que é essa questão, assista ao vídeo que eu vou deixar aqui no izinho, que eu já expliquei melhor como que é isso para você. Mas essa questão, então, como eu falei, ela é lá fora. E quanto aqui no Brasil, como é que fica a situação de quem recebeu uma herança ou de quem recebeu uma doação e esses valores eles estão lá fora? Bom, nesse caso, você vai precisar se preocupar tanto com o imposto de renda como também com o ITCMD. E quanto ao imposto de renda, cara, não tem muito mistério não. Esse é um imposto que todo mundo já conhece, ele é um imposto federal que você precisa pagar todo ano na sua declaração e ele vai incidir, nesse caso de investimento lá fora, numa alíquota que varia de 15% a 22,5% sobre o seu ganho de capital. Agora, o ponto-chave aqui mesmo vai ser o ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Esse imposto ele é estadual, o que significa que a depender do estado, a alíquota vai ser diferente. Mas, em regra, ela fica entre 4% e 8% na maior parte dos estados do Brasil. E essa situação começa a ficar bastante controversa naqueles casos em que o doador reside no exterior ou então que é uma herança em que o falecido morava lá fora ou que o patrimônio estava lá fora. Para esses casos, a nossa Constituição de 1988, ela exige que haja uma lei complementar que verse aí sobre como é que vai funcionar a cobrança desse imposto. Só que é aí que começam os problemas, porque até hoje essa lei complementar não foi botada em votação, portanto ela não existe. Só que mesmo assim, todos os estados e também o Distrito Federal, eles começaram a fazer leis estaduais, leis distrital, para cobrar esses impostos também. E aí a questão começou a ficar bem controversa. Veja, a gente vai ter uma lei ordinária estadual que está te determinando aí pagar o ITCMD em um caso em que a Constituição mandou que houvesse uma lei complementar fazendo essa determinação. Então, na minha perspectiva, essa lei aí era completamente inconstitucional e os estados e o Distrito Federal, eles não poderiam estar cobrando ITCMD desses valores que você recebeu lá fora. Só que é claro que o fisco, ele vai entender diferente de mim. E aí ele fez uma construção jurídica que, na minha perspectiva, é furada, mas que ela está em pauta e ele considera ela, então, que em caso de o governo federal não ter feito uma lei sobre esse tema, os estados eles têm competência para versar sobre o assunto, ainda que se trate de matéria de tributação nacional. E aí é lógico que isso deu treta.
De um lado, a gente tem o pagador de impostos descontente em ter que pagar mais esse imposto, que na visão dele é inconstitucional. E de outro lado, a gente tem o fisco e os estados entendendo que essa cobrança ela é perfeitamente plausível e dentro da lei. E aí isso aí acabou parando nos tribunais. E o que aconteceu foi que em alguns estados, como é o caso de São Paulo, a justiça entendeu a favor do pagador de impostos e falou que essa cobrança aí é indevida, que é inconstitucional. Enquanto que em outros estados, como é o caso do Rio de Janeiro, a justiça entendeu a favor do fisco e falou que ele tem razão em cobrar esse ITCMD. E aí, diante dessa controvérsia de tribunais de diferentes estados, o que aconteceu, como é de praxe de acontecer nesses casos, foi que a matéria foi parar no STF, para que ele decida aí qual que é o tribunal que tem razão, se essa cobrança de ITCMD é inconstitucional ou não. E aí sabe o que o STF fez? Bem, a primeira coisa foi reconhecer a repercussão geral desse assunto. Quando ele faz isso, ele suspende todos os processos que estão rolando, independentemente de qual que é o estado, qual que é o tribunal, até o momento em que ele decidir aí qual que é o posicionamento correto. Enquanto isso, fica tudo de stand-by. Só que, cara, isso foi lá em 2014 e desde então o STF ainda não se pronunciou. Ou melhor, esse tema finalmente foi para a pauta agora em outubro de 2020, de modo que o STF finalmente começou a apreciar a matéria. E aí o que você acha que o STF tem decidido nesse caso? Bem, ele ainda não possui nada decidido, porque tão logo começou o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas do processo, de modo que o julgamento continua suspenso enquanto ele resolveu ter mais um tempinho aí para analisar. Para quem não sabe, quando um juiz, quando um ministro pede vistas, ele meio que fala assim, ó, tá vendo esse julgamento? Pausa, eu quero levar esse processo comigo lá pro meu gabinete para eu analisar melhor. E aí ele pode ficar quanto tempo ele quiser fazendo essa análise melhor dele lá. E aí nessa situação que a gente está agora. Então no dia 23 de outubro, semana passada, ia ser decidido quem é que tinha razão, se era o pagador de imposto ou se era a Receita Federal, mas novamente isso foi postergado para sabe-se lá quando, e enquanto isso a gente fica com aquela insegurança jurídica padrão brasileiro que a gente já está acostumado. E sabe o que eu acho? Eu acredito que o STF vai decidir isso a favor do pagador de impostos. Sabe-se lá quando, mas eu acho que esse vai ser o entendimento. Afinal, me parece que os argumentos jurídicos mesmo, se a gente for olhar aí pela legislação dos pagadores de impostos, faz mais sentido do que o argumento do fisco. Em todo caso, enquanto isso não é decidido, não tem como saber. E honestamente, aqui no Brasil, a única certeza que eu tenho é que o tempo não anda para trás. E olhe lá, porque por aqui tudo pode acontecer. Pode ser que tudo seja decidido, seja o fundamento da Receita Federal bom ou não. E aí é natural que você já esteja se perguntando, tá, Guilherme, mas como é que eu vou fazer então no meio de toda essa zona? Porque eu tô aqui recebendo os valores lá do exterior. Eu pago o ITCMD ou eu não pago esse ITCMD? E bem, tem muita gente que vai simplesmente falar, cara, essa cobrança aqui é inconstitucional, então dane-se, eu não vou pagar, eu não vou nem declarar isso aqui e a Receita que se dane. Mas, cara, na minha perspectiva, isso aí não é a estratégia mais inteligente de se fazer, não. Sabe por quê? Porque a Receita Federal, ela vai olhar que você não pagou, ela vai te escrever em dívida ativa e vai te cobrar esse ITCMD que você não pagou com uma multa que pode chegar até 100%. Então, honestamente, se você não quer pagar com essa multa, é melhor não correr esse risco. Mas, por outro lado, eu também não estou falando que você tem que pagar esse ITCMD inconstitucional, não. O que eu acredito, na minha opinião, que é a estratégia mais inteligente a se fazer é o próprio pagador de impostos, em vez de esperar a Receita Federal processar ele cobrando essa dívida, ele mesmo, já de antemão, já chegar e entrar com uma ação judicial para pedir aí para não pagar esse imposto, esse ITCMD, e declarando a inconstitucionalidade. O que vai acontecer vai ser que essa ação ela vai para aquele bolinho lá de ações que estão suspensas, enquanto o STF não decide sobre esse tema. Mas uma vez que ela vai estar suspensa,
pelo menos a Receita Federal, ela dificilmente aí vai te cobrar desses valores. E também não custa te lembrar que uma outra estratégia aí para você pelo menos mitigar o ITCMD é você montar uma holding familiar, uma empresa administradora de bens, desde que, é claro, você tome todos os cuidados para isso não caracterizar como uma doação fraudulenta, porque nesse caso, aí você vai ter que pagar o ITCMD com multa também. Além do que, sempre existe aquela alternativa de você fazer a saída fiscal do Brasil antes de receber essa doação. Então, para o cara que está nas vésperas de receber uma doação, por exemplo, às vezes pode ser o caso dele decidir sair do Brasil e aí fazer todo o trâmite lá de declaração de saída definitiva do país, fazer todo o trâmite para não ser mais um residente fiscal no Brasil e não dever mais satisfações para a Receita Federal brasileira. Porque se ele fizer isso, aí ele também não vai precisar pagar o ITCMD sobre esses valores também. Mas, cara, convenhamos, aí vai para um país que também não vai te cobrar, porque não adianta você sair daqui onde o ITCMD é 8%, para ir morar num lugar que o ITCMD deles lá vai ser 50%, né? Convenhamos, faça uma pesquisa antes. E é claro, cara, toda escolha vai implicar em uma renúncia. Não existe resposta certa aí nessa estratégia. Não é simplesmente chegar, vou sair daqui e pronto. Você precisa conversar sobre isso, tanto com os teus herdeiros, os teus descendentes, com todos os teus entes queridos, com a tua família, de preferência, independentemente de qual for a estratégia que você for seguir, se for entrar com um processo contra a Receita, se for montar uma holding ou o que for, é bom que tenha a assessoria de um advogado de sua confiança. Vale lembrar, esse vídeo aqui ele não é assessoria jurídica, não é a recomendação de investimentos, nem nada desse tipo. A gente não faz nada assim no canal. E cada caso é um caso. Você sempre precisa analisar aí com mais critério, de forma mais cirúrgica. Mas em todo caso, por esse vídeo a gente já teve bastante informação decente e eu queria saber qual que é a sua opinião aí sobre esse ITCMD, se você gostou dessas estratégias e também me conta aí uma nova sigla para esse acrônimo ITCMD que você acha que ele deveria se chamar esse imposto. E por esse vídeo a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.